A Rádio Arte está no ar mais uma vez, mais um vídeo para falar um pouco sobre minhas pesquisas durante o mestrado na Universidade Federal do Ceará. Acesse esse canal, já tem mais 2 vídeos onde eu falo da equação universal de perda do solo e também falo sobre erosividade de chuva, tá? Assista esses 2 vídeos, depois volte aqui para assistir um vídeo sobre energia cinética. Eu fiquei devendo vocês para explicar como foi feita a avaliação para a escolha da equação de energia cinética mais compatível para o estado do Ceará. Bom, eu apresentei em outro vídeo a equação geral da erosividade de chuva, que é dada pelo produto da energia cinética pelo I30, que é a intensidade máxima de chuva em 30 minutos. Bom, mas, assim, foi necessário formular uma equação específica para o estado do Ceará, tá? E a metodologia foi o seguinte: para a gente poder definir qual é a melhor equação de energia cinética mais compatível com as condições pluviométricas do estado, compara-se as equações de energia cinética, seus valores calculados ou simulados, com valores medidos. Bom, a medida foi feita de forma indireta. Por quê? Utiliza-se a equação da Worsley, tá? Obtém-se a erosividade em função da massa de solo perdido no experimento, tá? Durante o mestrado, coletei dados de experimento de perda de solo. Então, esse experimento me forneceu a massa erodida de solo, a amostra de solo foi levada ao laboratório, ensaios foram realizados, ensaios de permeabilidade, granulometria, vários ensaios foram realizados para determinar o K, que é a erodibilidade do solo, que inclusive foi citada no vídeo anterior. Então, a equação é R é igual a massa de solo perdida dividido pelo K, que é a erodibilidade, e também por LS, que é o fator topográfico, que eu já citei no vídeo. Inclusive, estou devendo um vídeo para falar um pouco sobre esse fator. E o CP, que é o fator de uso e ocupação do solo. Todos esses dados eu obtive acesso a todos esses dados. Então, com essa informação, eu tenho como calcular a minha erosividade de chuva, no caso, medida indiretamente, tá? Por quê? Porque ela não foi medida em campo. O que foi medido em campo foi a massa de solo erodido. E a partir da equação a gente obtém a erosividade de chuva. Bom, e aí com a erosividade de chuva e com o I30, que também foi um dado fornecido pelo experimento, com essa equação geral, eu obtenho a energia cinética que é medida de forma indireta, tá? Medida de forma indireta. Bom, mas é necessário se calcular os valores de energia cinética medida com calculado, para poder avaliar qual a melhor equação de energia cinética. Durante a pesquisa, selecionei 4 equações, tá? A primeira dela é de Wishmeyer-Smith. Vou botar só W e S, tá? Ambos pesquisadores formularam uma equação empírica, tá? Essa equação de energia cinética é descrita como a equação de energia cinética que depende não só da quantidade de chuva em milímetros, vamos chamar de H, como também depende da intensidade média de chuva em milímetros por hora, tá? Então, empiricamente, eles formularam a equação e foi uma das equações utilizadas para simular a energia cinética e poder comparar com a energia cinética medida. Uma segunda equação foi a equação clássica da física, energia cinética mv ao quadrado sobre 2, m é a massa e v é a velocidade. O pesquisador, eu vou citar aqui, é Bird, tá? Claro que a equação não é dele, tá? Mas Bird, ele empiricamente calculou, né, aliás, ele formulou, né, uma equação que relaciona a velocidade das gotas de chuva
com as dimensões das gotas, tá? Vamos chamar aqui de D, tá? D de diâmetro, porque as gotas de chuva eram simplificadas na sua forma geométrica como uma esfera, tá? Esse D é o tamanho efetivo das gotas. Para uma dada chuva, a distribuição do tamanho das gotas não é homogênea, né? Temos diversos tamanhos de gotas de chuva, mas o D é um tamanho efetivo, é um tamanho que representa toda a distribuição de gotas. Ou seja, se todas as gotas tiverem esse tamanho D, o efeito em termos de erosão, em termos de impacto das gotas de chuva no solo, é o mesmo para a distribuição que foi dada, essa distribuição heterogênea, tá? Bom, aí esse D, empiricamente, foi formulado uma equação que depende de um diâmetro mediano, que por sua vez depende da intensidade média de chuva, tá? Então, que eu chamo de I. Essa é uma segunda equação. Mas outras duas equações foram colocadas para avaliação, tá? Um pesquisador chamado Kinel, tá? Ele formulou uma equação em que a energia cinética dependia da energia cinética máxima, máxima, dependia também de alguns parâmetros e da intensidade média de chuva, tá? Ele formulou para duas regiões, para a Austrália e para a Amazônia, tá? Porque para a Austrália, pela semelhança... por que escolher essa equação? Pela semelhança hidroclimática da Austrália, em termos de... É até semelhante ao semiárido, digamos assim. Então, pela semelhança hidroclimática que a Austrália tem com o semiárido nordestino, tá? E a Amazônia, pela proximidade... E a Amazônia foi outra região, foi selecionada essa equação de Kinel para a Amazônia por conta da proximidade geográfica entre o estado do Amazonas e o estado do Ceará, tá? Bom, então, com os dados fornecidos, todas essas informações, tem-se a equação de energia cinética medida, tem os valores de energia cinética medida e os valores de energia cinética simulada, tá? Algumas categorias de erro foram utilizadas para avaliar qual equação que apresentava menores erros quando comparado seus valores simulados ou calculados com valores medidos, tá? Erros quadráticos, erros absolutos. Foi utilizado também os conceitos estatísticos de média, mediana, desvio padrão, para poder avaliar realmente qual é a melhor equação de energia cinética para o estado do Ceará. E aí foi gerado gráficos, tá? Onde se comparava energia calculada ou energia cinética com a energia medida. Bom, se a gente traça aqui uma reta y igual a x, né, onde contém todos os pontos em que a energia cinética medida é igual a calculada, tá? E aí, para cada experimento, gerava-se um valor de energia cinética medida. Tá? Para isso, tínhamos também a energia cinética calculada pelas equações e os pontos eram distribuídos ao longo do plano, né? Aqui no plano R2. Então, observou-se que a equação de Bird, né, que é a equação que ele se beneficiou da equação clássica da física, energia cinética, massa vezes velocidade quadrada sobre 2. Observou-se que os pontos de coordenadas, energia cinética e energia calculada e medida, ficavam, muitos deles, muito próximos da reta y igual a x. O que significa que vários experimentos apresentaram valores de energia cinética medida e calculada muito próximos entre si, tá? Já para as outras equações de Wishart mais Smith e também de Kinel, né, que eu já citei aqui, as duas equações de Kinel para a Austrália e para a Amazônia, apresentou pontos mais dispersos, mais afastados da reta y igual a x, tá? Então, esses triangulinhos pretos aqui, eu vou dizer que são valores da equação de Wishart mais Smith. Esses pontinhos azuis, esses
digamos assim, esses asteriscos azuis seriam, por exemplo, a de Kinel, Amazônia. E vamos colocar aqui quadradinhos vermelhos, tá? De Kinel, da Austrália, tá? A equação de Kinel da Austrália. Então, observou-se que acumulou-se muitos pontos referentes à equação de Bird. Mais próximo, esses pontos estavam acumulados mais próximos da reta y igual a x. Então, avaliou-se que essa é a equação de energia cinética mais compatível com o estado do Ceará. Além desse gráfico, foi estimado também a energia acumulada. Soma-se o valor de energia cinética de cada evento, tá? E aí tínhamos um gráfico da energia acumulada. E comparou-se a energias acumuladas pelas equações com a energia acumulada pelos valores medidos, tá? Repito, valores medidos de forma indireta, tá? Então, obteve-se um gráfico, aqui nós tínhamos a energia acumulada no eixo Y, tá? E aqui nós tínhamos os eventos acumulados, tá? Então, o que era feito? Por evento 1, calculava-se a energia e media-se a energia e calculava por uma equação, digamos, de Bird. Calculava-se também para as outras equações, claro. De Kinel, da Amazônia, de Kinel, da Austrália e de Schmidt. Tá? Em seguida, para um segundo evento, somava-se a energia do primeiro evento com a do segundo, acumulando as energias, por isso o nome é energia acumulada. Aí calculava-se, aí tínhamos o valor medido indiretamente e calculava-se para as 4 equações. Ao longo disso, né, à medida que se acumulam as energias, obtínhamos um gráfico para a energia medida, tá? E gráficos para as energias acumuladas pelas equações. E foi observado que o gráfico da energia acumulada por Bird, que é da equação clássica da física, ficou mais próximo do gráfico da energia medida, tá? A de Kinel, as equações de Kinel tiveram um desempenho também bom, não tão bom quanto a de Bird, mas o gráfico que ficou mais distante foi a de Schmidt, né? Ele ficou um pouco mais distante em relação às outras equações, tá? E aqui, intermediário, aqui tinha também a outra equação, as duas de Kinel, tanto da Austrália, como também da Amazônia, tá? Então, por esses dois gráficos e pela análise estatística, né, observou-se que essa equação de energia cinética foi a mais compatível para o estado do Ceará, tá? Obrigado por acompanhar o canal. Comentem, compartilhem. A Rádio Ache é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.